Boa noite. Hoje, dia 25 de outubro, um domingo aí que tem gente com cabeça quente, tem gente que já está fazendo a festa, já mandou fazer a faixa. Não sei se ainda está na hora. Lógico que tem o próximo jogo agora que pode até carimbar a faixa, que é o jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, até que nós temos informação da nossa técnica, que está vencendo o jogo por 2-0, o jogo está rolando, mas naquele grupo lá onde os catarinenses estão envolvidos, os resultados do Avaí empatou com a Chapecoense, meteram a mão no Avaí, anularam um gol legítimo do Avaí, o Vasco empatou com o Grêmio, o Figueirense empatou com o Santos, o Chapecoense e Avaí, e o Joinville perdeu, foi o único que perdeu. Então, quem perdeu daquela turma? Eu tinha dito aqui na sexta-feira, quem vencesse estaria bem, só que ninguém venceu. Empataram ou perderam daquele grupo ali. Mas o assunto desse primeiro bloco, o que ainda está começando, tem aí um babado para ser descascado aí, que é a Copa Sul Minas. A Copa Sul Minas, o pessoal da Copa Sul Minas diz que vai fazer de qualquer maneira, até porque teve uma primeira reunião com a CBF deu ok, não, tudo bem, tranquilo, vamos apoiar. Aí a CBF agora resolveu mudar, tem uma reunião para o dia 27, eu acho que é terça-feira, se não me falha a memória, terça-feira tem uma reunião na CBF com todas as federações para se dar o aval ou não à Copa Sul Minas. Segundo o Calil, que é o coordenador do grupo, diz o seguinte, a Copa Sul Minas sai de qualquer maneira. Eu tenho aí as minhas dúvidas com relação ao calendário. O calendário, a Sul Minas vai de janeiro, ou não, de fevereiro a março, um mês de competição. Já saiu a primeira tabela, mas essa tabela ninguém está confirmando nada, nem a própria Sul Minas, aquilo ali é um esboço de uma tabela. E eu gostaria de colocar aqui na roda os nossos convidados de hoje, o Jânio e também o Cacá, para falarmos a respeito da Copa Sul Minas. Ô Cacá, você vai ter prioridade hoje, até porque no domingo passado a prioridade foi do Jânio, e como o nosso Vasco empatou com o Grêmio, ainda tem chance de sair, o que acontece com a Taça Sul Minas com relação à Federação Carioca de Futebol? A Federação Carioca vai aceitar? Boa noite. Boa noite, eu, Jânio, convidado aqui do programa da Univale. É o seguinte, nós inclusive demos em primeira mão na rádio o que poderia ser a tabela do ano que vem, que querem começar no que vem a estreia em 2016, com o Grenal, com o Chapecoense, no mesmo grupo dos times do Rio Grande do Sul. Mas é o seguinte, a Federação Carioca, inclusive o Eurico Miranda, muito metido aí com a Ferge, afirmaram que o time que botar o elenco dos juniores, o elenco reserva, vai ter redução na cota de TV. É uma arma que vai ser usada contra esse nascimento da Liga Sul-Minasil, o que pode ser uma arma que facilmente controlada, porque vai ter uma premiação da Liga Sul-Minasil para quem disputar, né? A cota da TV da Liga e tudo mais. Então é uma polêmica, sim, um assunto que deve ser debatido, mas a Ferge já deu a primeira cartada contra o nascimento da Liga Sul-Minasil, que seria importante, acho, para o futebol brasileiro. Jânio, e a CBF, ela deu o primeiro aval, ela deu primeiro o seguinte, ok, e agora transferiu para o Conselho, que serão todas as reuniões, as federações que vão dar o seu aval. A única federação que estava apoiando tudo é a Federação Catarinense. Tenho informações também que muitas outras federações estarão apoiando esse projeto da Sul Minas. Você acredita que nessa reunião de terça-feira se resolve o problema? Boa noite, Edson. Boa noite, Eladio. Boa noite, amigos da Univale. Eu acredito que sim, né? Até porque já está decidido. Na verdade, a CBF já tinha dado o aval, mas o presidente da Federação Carioca do Rio de Janeiro, mais o Eurico Miranda, fizeram uma reunião, encontraram uma ilegalidade, só pode se criar liga com autorização, ou qualquer outra competição com autorização da CBF. Já o Calil e mais os presidentes das federações gaúcha, catarinense e paulista e mineira, paulista não, e mineira, foram até Brasília, através do Calil e mais duas pessoas, tiveram um encontro com o ministro dos esportes e tiveram um encontro também com o Romário.
Porque o Romário, você diz, mas o que tem a ver o Romário? O Romário é o presidente da CPI do futebol lá e deu a dica. Encontrar na legislação brasileira, sim, o direito de se criar uma liga. Mas, por isso, o Calil falou, a CBF, queira ou não queira, vai sair a Liga Sul-Minas-Rio. Porém, a CBF, atendendo um pedido da Federação Carioca de Futebol, solicitou uma reunião com todos os presidentes de federações do Brasil para votar se é a favor ou contra. E a maioria, simples maioria, vai vencer. Eu acredito que não vai ter problema nenhum, inclusive o Delfim, que está aí licenciado da Federação Catarinense de Futebol, vai estar nessa reunião. Claro que já está trabalhando, né, Eladio, o Kaká, já durante o final de semana todo. E como se criou também a Liga lá do Nordeste, tá? Eles já têm o apoio das federações do Nordeste e a Verde aqui também do Mato Grosso e tal, também provavelmente vão votar a favor. Ô Jânio, então eu não vejo problema. A ideia inclusive é se assemelhar com a Copa Nordeste, que acontece simultaneamente aos campeonatos estaduais lá na região Nordeste. Essa é a ideia da Liga Sul Minas, fazer semelhante ao que acontece lá e que dá muito sucesso, dá recorde de público e tudo mais, casa cheia. Eu acho interessante, eu torço para que essa Liga Sul Minas Sil vingue e estou torcendo para o Eurico Miranda mudar de ideia e botar o Vasco também, porque vai dar muito certo essa liga aí com esses grandes times que estão tentando uma revolução no futebol. Ô Kaká, só que é o seguinte, lá foi acordado, foi autorizado, porque é Copa. A Copa. A Liga já é uma instituição que estão criando. A Copa ela é administrada pela Confederação lá do Nordeste. Eles aqui administram a Copa. Então, o que está pegando aí é o nome Liga. Que a Liga vai ser um ente jurídico que vai administrar o futebol com aquele grupo que nasceu em torno de 14, 15. E há uma preocupação porque está crescendo o número de clubes interessados em entrar nessa liga, porque tem os 12 primeiros, o Santos, o Goiás já demonstraram interesse, o próprio Botafogo no Rio de Janeiro, tem clubes da Série B também interessados, então é um projeto que vem crescendo e se solidificando em âmbito nacional. Mas eu venho falando que a abertura da grande liga vai começar por ali, pode ter certeza. Por isso que a CBF está tomando muito cuidado. Agora, em relação à FERJ, a Federação do Rio de Janeiro, ameaçar os clubes que vão diminuir a cota de televisão, se jogar com o Sub-23, nenhum clube é obrigado a disputar, dizer assim, eu vou inscrever meus jogadores de 30 anos para baixo ou para cima. Lá está escrito que todos os clubes têm que participar do campeonato estadual. E vai participar, o Flamengo vai participar, se é com o Sub-23, o 19, ou o titular, isso não importa. Agora, a rentabilidade da Sul Minas vai ser muito maior do que qualquer campeonato estadual. Pode ter absoluta certeza disso. Já existem 2 canais interessados em comprar e mais ainda fora placa de publicidade, empresas patrocinadoras que já vão começar a trabalhar a partir dessa segunda. O Campeonato Carioca está com uma fórmula muito ultrapassada, na minha opinião. 16 clubes, são muitos clubes. E para um campeonato que vai chegar nas semifinais com os 4 grandes que a gente já sabe. E o Carioca agora dividiu em 2 grupos de 8. Pois é, então... Para 2016 até 2020, se não me engano. 2 anos é obrigado, né? O foco vai ser em Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo. Então, tinha que ser revisto esse Campeonato Carioca. Aí você alimentar a rivalidade nos times aqui do Sul, aquele famoso Rio-São Paulo que nós tínhamos, isso o povo quer ver, rivalidade, times grandes lutando entre si. É lamentável você ver 16 clubes com baixa média de público, baixa renda durante todos os primeiros meses. Eu acho que tinha que ser revisto sim, e por isso que eu torço para a Liga Sul Minas Sil vingar realmente. Agora, vocês dois não acham que é um risco com relação aos campeonatos regionais no país inteiro? Com certeza, porque você tem um São porque Paulo aqui e Grêmio... sai 5, aqui sai 3. Daqui de Santa Catarina sai 3. Sai 3 de Minas. 3 de Minas. Sai 2 de São Paulo. 2 do Rio. 2 do Rio, 2 do Paraná. 2 do Paraná e 2 do...
E são os principais. São os principais. Não vai enfraquecer o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Catarinense, o Campeonato Paranaense, Vai. o Campeonato Carioca. Nas Não primeiras corre fases, risco? sim. Nas primeiras fases, sim, porque quando chegar na final, você vai ver no Rio Grande do Sul um Grenal, você vai ver um Atletiba, teoricamente, no Campeonato Paranense, esse ano não tivemos, né? Mas a tendência é que tenha um Atletiba, os grandes aqui de Santa Catarina, os grandes do Rio cheguem à final. Então, na primeira fase, que é quando joga todos contra todos, com certeza vai ter uma baixa. E o que o povo quer ver? O povo quer ver, por exemplo, um Grêmio jogando com o Flamengo várias vezes ao ano, jogando contra o Fluminense, times grandes realmente jogando o ano inteiro. É o que o povo quer ver. E assim, Cacá, o que eu penso assim, ó? Não é o que eu penso, é a verdade, tá? O pior trimestre dos clubes é os 3 primeiros do ano, tá? Porque chega dezembro, ele zera o caixa dele, tá? Ele vai ter que pagar FGTS, férias, vai ter que trazer os seus jogadores de volta, devolver outros, então ele começa o ano zerado. E com a cota que tem os campeonatos estaduais hoje, é humanamente impossível você manter. Por exemplo, o Corinthians tem um time para disputar uma Libertadores. Como é que ele vai jogar um Campeonato Paulista com a cota, que é ainda uma das melhores do Brasil, e ele não consegue fazer a manutenção do clube dele? Então, por isso, há um esforço de se criar uma liga, se criar um campeonato paralelo. Não vai ser, por exemplo, as Suminas estão falando aí em 6, 8 datas. Aí até o Calil falou que se a CBF começar a se intrometer muito, eles vão fazer 19 datas. Que aí também não adianta, mas é coisa do Calil. Aliás, o Calil é muito bom, só que fala demais também. É mais ou menos igual o Eurico Miranda. Então, em relação financeira... Mas dentro desse teu raciocínio, tá dentro do teu raciocínio, está o quê? Está o Figueirense, a Chapecoense e o Avaí. Quem é que tá nas Suminas? É o Avaí? São esses três. Os três, né? Os dois da capital e a Chapecoense. Os dois da capital e a Chapecoense. E como é que fica Criciúma? Como é que fica Joinville? Como é que fica o... Pelo ranking da CBF, aí ficariam de fora, mas para, por exemplo, 2017 mudaria a tendência, até poderiam entrar mais clubes na disputa. Então, não se sabe. Para a estreia seriam realmente poucos clubes. Eu estou dizendo aqui no raciocínio do Jânio, que vai ser bom, que vai entrar dinheiro da cota da televisão, das Suminas, mas isso aí só vai entrar para 3. Eu, inclusive, comentava com o Jânio, seria muito interessante Quem não vai participar das Suminas não tem. Os dois grandes. Não, aqui é verdade, ó. Você está falando de... Não, tudo bem, já estou recebendo aí o recado que nós temos que encerrar esse primeiro bloco, mas voltamos no segundo bloco ainda falando desse assunto. Isso. E depois já vamos falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos então ao nosso primeiro intervalo e voltamos em seguidinho. Bom, estamos de volta, então concluindo aqui o assunto que eu temo com relação a esse choque entre as Suminas e os campeonatos regionais. Eu confesso que tenho o meu receio com relação a como vai acontecer, porque 2 ou 3 clubes são beneficiados e o restante, aí em torno de 7 em Santa Catarina, vão ficar aí chupando o dedo, esperando o que vai acontecer. E o Jânio tem ali um apanhado a respeito de cota de televisão. Quem ganha quem? Quem ganha mais, quem ganha menos? Jânio, qual é essa cota? Como é que é feita essa divisão? Essa divisão, na verdade, ela é feita pela importância do clube e pela quantidade de seus torcedores, tá? Então, a TV faz esse levantamento, quem é que tem o maior público, e ali ela faz a divisão. Para você ter uma ideia, por exemplo, no Campeonato Catarinense, tá? As equipes menores ganharam R$250 mil, R$240 mil, as equipes maiores R$360 mil, tá? Pra você ter uma ideia, só a Chapecoense no Campeonato Brasileiro, ela ganha R$19.470 mil, tá? Só de televisão, ou seja, R$20 milhões, tá? Chapecoense tem uma folha aí de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, ou seja, a televisão praticamente paga a Chapecoense. E pela ordem, já que nós falamos isso aí, por exemplo, hoje, o Flamengo ganha 105,6 milhões de reais, o Corinthians 96 milhões, o São Paulo é o terceiro que mais arrecada, 65,12, e o Vasco 65,1. Como é que o Vasco arrecada 65 milhões? Por que e o Vasco? Por que e o Vasco? Porque fazer um time como o Vasco fez, só de televisão ter 65 milhões de reais,
Cara, isso aqui é provar a incompetência administrativa que existe no Vasco da Gama. O Vasco tem dívidas 65 milhões enormes. com o time daquele? O Vasco tem dívidas enormes, isso complica demais. Inclusive a atual gestão, que muito se critica em relação a Eurico Miranda, tem pontos positivos sim, renegociou o patrocínio com a Caixa, luta contra penhoras de cotas de TV, de cotas dos estádios, do público inclusive. Então é complicado o momento financeiro que o Vasco vive e por isso complica na contratação de jogadores. Hoje o teto do Vasco é R$150 mil, o teto salarial. É complicado fazer um time grande com os jogadores mercenários hoje em dia. A Chapecoense é um exemplo de boa gestão, como o Jânio citou aí. A televisão paga o plantel da Chapecoense. Parabéns ao Verdão do Oeste, fazendo um belíssimo ano. Depois veio o Cruzeiro, 64, o Grêmio, 63, o Atlético Mineiro, 63, o Palmeiras, 61, o Fluminense, 55, o Santos, 52, o Botafogo, mesmo na segunda divisão, ainda recebeu esse ano 47, porque as negociações, elas são feitas por 4 anos, tá? E ela é corrigida pelo IPCA. Mesmo que o clube caia para a segunda divisão, está valendo os 4 anos. O Botafogo caiu, então agora 2015 está acabando. Agora o Vasco vai, ano que vem o Vasco se cair vai sofrer muito, porque ele não vai ter esse valor aqui. O Bahia, 42 milhões, o Vitória 36, o Curitiba jogando 33, na Série B, inclusive. E daí vem aqui, Curitiba 33, Sport 33, o Atlético Paranaense 32, aí vem agora, Goiás 30. Aí agora vem os coitadinhos aqui, ó. Ponte Preta 19.470, Figueirense 19.470, Joinville 19.470, Avaí 19.470 e a Chapecoense 19.470. Então você veja bem, para jogar um campeonato estadual, ela ganhou 250 mil. Para jogar um campeonato brasileiro, 19.470.000. Então essa é a diferença. Por isso que eu digo, os caras que querem fazer a Sul Minas Rio estão olhando isso aqui. Eles vão ter o nacional e vão fazer um baita negócio. Mas também nesse Sul Minas aí, agora está tudo mil maravilha. Não começou ainda? Inclusive o Calil falou o seguinte, ó, vai ser dividido em partes iguais. Aqui que vai ser dividido em partes iguais? Aqui, ó. Não, que vai ser dividido. Outra coisa, os clubes aceitaram essa divisão aí. Ninguém entrou aí. Mas não tem nem valor. Mas não tem nem valor ainda. Toda essa negociação foi feita individual. Quando acabou o Clube dos 13, tá? Todos os clubes negociaram individualmente com a Rede Globo. Pois é, mas aí a Chapecoense aceitou ganhar isso aí, o Vasco aceitou ganhar isso aí. O problema é que a Globo faz o que quer com os clubes. Esse é o negócio. Bom, então esse é o assunto da Sul Minas. A Sul Minas ainda vai ter muito pano para manga. Na terça-feira provavelmente tem essa reunião da CBF. Nós vamos ter mais clareza no que vai acontecer nessa Copa Sul Minas, se vai prejudicar os regionais, se não vai prejudicar, como é que vai acontecer. Mas então vamos para a Série B do Campeonato Brasileiro, que tivemos rodada nesse final de semana, e vamos aí com a tabela então dos resultados e saber como é que anda a situação dos nossos clubes. Estou preocupado com o Criciúma, hein, Laje? Mas o Criciúma acho que não corre risco de rebaixamento, não. Na Série B, 32ª rodada, na sexta-feira, 21 horas, Macaé 1, Mogi Mirim 0, América Mineiro 2, Oeste 1. No sábado, às 17h30, Sampaio Correia 2, Paysandu 0. Paysandu também toma cada pancada, hein? Náutico 1, Botafogo meteu 4, jogou tudo que tinha para jogar. E o Atlético Goianiense empatou com o Santa Cruz 0-0, CRB 0-0 também com a equipe do Vitória. No sábado também às 21 horas, Bragantino 3, Luverdense 2 e Ceará 2, Boa Esporte 1. Às 21, Bragantino, aí tem a classificação. Em primeiro lugar, Botafogo, 62, segundo Vitória, 57, terceiro América Mineiro, 54, Bahia, 54. Sampaio Correia 50, Santa Cruz 49, Paysandu 49, Náutico 49, tudo ainda está brigando. Bragantino acho que não briga mais, 48, Luverdense também não briga mais, tem 48. O CRB 44, Atlético Goianiense 43, Paraná 39, Criciúma 39, Macaé 38, Oeste 38, aí tem Ceará com 32, ABC com 27, Boa Esporte 24, Mogi Mirim 22. Então, nesse caso aí, a diferença é 27 para 34, 7 pontos. Eu acho que, lógico, o Criciúma tem que
ganhar pelo menos mais uma, né? Ô Eladio, eu acho que o que vai decretar a permanência do Criciúma na Série B através do Campeonato Brasileiro, porque vai a julgamento Iago Maidana, foi ter vencido o Ceará no Heriberto Rios por 3-0. Isso aí decretou que o Criciúma vai permanecer na Série B e montar um plantel para ano que vem voltar para a Série A, né? E a tua preocupação com relação ao Criciúma, o quê? Na parte administrativa, então? Não, seria mesmo se bobear no Campeonato Brasileiro aí, 7 pontos. Só que aquela vitória com 3-0, acabei lembrando agora, realmente o Criciúma não deve ser rebaixado. E da parte de cima, já está definido também os 4 que vão subir. Eu acho que não foge disso aí. Sobe Botafogo, pé nas costas, campeão brasileiro da Série B, Vitória, América Mineiro e o Bahia, que voltou, mas está consolidado entre os 4 melhores da Série B. Tu acha que esses 4... Vão subir para a Série A. Não corre o risco de cair nenhum desses aqui, dar uma tropeçada? Talvez o Bahia, que é muito instável nessa segundona, mas eu acho que não foge disso aí, não. Ô Jânio, o Kaká colocou aqui um assunto legal. Você acha que a saída do Antenor Angeloni à frente do Criciúma, que ele já disse, eu estou cansado, ele tá esgotado, não quero mais. Né? Ele está esgotado. Não quero mais. Vai prejudicar o Criciúma ou não? Eu acho que não, porque assim, eu conheço muito bem o Angeloni. E ele, na verdade, assim, ele não conhece muito futebol. Não é a praia dele, tá? É porque a cidade implorava e era um investimento. A empresa Angeloni tinha assumido o Criciúma e ele, como presidente, acabou assumindo também. Mas encontrou muitas dificuldades, ele não soube lidar com a paixão do torcedor, ele achou que era como administrar a empresa dele. E futebol é bem diferente. Futebol tu tem que separar as coisas. O torcedor vai agir passionalmente, sempre. Mas saiu o Antenor, ele apadrinhou um grande empresário lá de Criciúma, que vem com outra mentalidade, vem pensando diferente, vai ter um apoio maior, inclusive o próprio Angeloni vai continuar apoiando. Eu acho que era a hora, sim, porque, na verdade, o Angeloni ele tinha feito um contrato de 10 anos, né? Exatamente isso. E não encerrou ainda. Não. Então ele está só saindo e está colocando outro no lugar dele. Não. Ele fez um acordo com... Ele está rompendo o contrato. O contrato, tá? Fez uma reunião, uma Assembleia Geral e colocou a situação dele, tá, como empresário, e o Conselho Deliberativo aceitou a fazer a rescisão de contrato, desde que ele indicasse uma outra pessoa que assumisse. Aí um colega dele, um grande empresário, também está assumindo, então não vejo grande prejuízo para o Criciúma. Ô Jânio e Eladio, vocês que têm bastante experiência no futebol, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Será que o problema da má administração dos clubes hoje são porque os dirigentes são torcedores? Não são profissionais, são mais torcedores? É uma parte, isso é uma parte, mas tem outra parte também, tem um monte de espertinho aí, se metendo no futebol, como gerente de futebol, manager e não sei mais o quê. São os caras que são contratados para gerenciar o futebol profissional e que chega ali, fio de goela abaixo nos dirigentes. É o caso que acontece muito. Isso aconteceu no Joinville, isso aconteceu agora no Criciúma. Aconteceu no Avaí. Eles estão trazendo jogadores já ultrapassado, velho, ganhando mais do que todo mundo. Isso tudo é falta de gestão. É falta de gestão. Por quê? Eles não têm conhecimento. Aí acredita naquele que vem fazendo promessa. Não, vou trazer o César Sampaio, porque o César Sampaio vai jogar. Pô, já jogou, não vai resolver. Então esse é um problema de gestão, sim. E a paixão, você não pode administrar nada com paixão. Você tem que administrar profissionalmente o futebol, principalmente. Eu penso igual o Eladio. Acrescento mais alguma coisa aí também, que é a relação no futebol e política dentro do futebol. Isso aí é terrível. A política você não vai tirar nunca. Não, mas a política não vai tirar nunca. Mas é exagerado. Nós vimos São Paulo, por exemplo, passando uma fase extremamente difícil, né, por questões internas, questões políticas dentro do clube. Mas os pequenos clubes que mais sofrem com isso, porque não tem estrutura. O exemplo nosso é aqui o nosso querido Marcelo Dias. Mas o caso de São Paulo, não é política só. É vaidade o caso de São Paulo, há uma denúncia de desvio de dinheiro. Há uma denúncia. Que foge do futebol, né? Foge do futebol. Por exemplo, eu vou comprar o Kaká, mas o Kaká vai sair lá da Univale, lá da rádio, e vai lá para uma outra emissora, e depois eu contrato o Kaká, entendeu? Com preço majorado.
Então, foi o que aconteceu com o São Paulo. Inclusive, o São Paulo vai para o tribunal, terça-feira. Terça-feira, o São Paulo estará no Banco dos Réus a respeito daquele problema do jogador do Criciúma. Então, o São Paulo foi problema de desvio de dinheiro. Mas você vê os principais clubes da Europa, todos eles são empresas, são clubes empresas, entendeu? Tem dono o clube. Nós, no Brasil, nós não conseguimos imaginar isso. Não, o clube é do povo, isso, aquilo. Mas enquanto os clubes não forem administrados como empresa e ser vistos como empresa, que nós temos uma dificuldade muito grande, porque todos os dirigentes nossos não são profissionais, eles são torcedores, eles vêm do meio da torcida e acabam misturando as coisas. Hoje em Curitiba, nós tivemos um fato lamentável, a torcida invadindo o vestiário de jogador correndo para o vestiário. Lá tem sérios problemas também, porque lá tem problema político muito sério, Eladio. Um grupo contra o outro grupo e acaba desfazendo o clube. Se o clube fosse profissional, se fosse um clube que tivesse dono, nada disso ia acontecer, pode ter certeza disso. Mas nós ainda estamos longe. Eu não. O problema todo, isso aí, é que o torcedor ele é passional. Não deve fazer. Mas o torcedor é passional, ele é apaixonado. E no fim ele quer descontar em cima de alguém. Eladio, o torcedor... Isso não é o caminho. O torcedor, ele na mesma rodada que ele está de bem com o clube, na outra rodada, se perder, ele pode virar o inferno no clube. Então, realmente, o lado torcedor tem que ser esquecido para quem administra um clube. Porque você, no momento que ganha, é festa. No momento que perde, aí vira... Domingo passado já aconteceu isso em Curitiba e a diretoria oficial do Curitiba acusa a oposição de ter aberto o portão para o torcedor. Só para você ter uma ideia de como o torcedor é passional, eu estava jogando no Caxias e era Caxias e Atlético Paranaense. Nós perdemos de 3-0, eu tomei 3 frangos. 3 bolas fáceis que entraram fácil. Mas que me xingaram, cara. Mas me chamaram de tudo. No jogo seguinte era um clássico, Caxias e América. Eu fui o melhor em campo. Aí fui ovacionado, botava o dinheiro no meu bolso. Festa, era uma festa. E com essa festa nós vamos encerrar esse segundo bloco e voltamos em seguidinho aí, já para falarmos do Campeonato Brasileiro da Série A, que está pegando fogo na parte de baixo e ali naquele intermediário na briga pela Libertadores. Ninguém sabe quem é que vai para a Libertadores. Voltamos já já. Bom, estamos de volta e nesse nosso terceiro bloco, eu vou botar aqui na discussão aqui um assunto que já era preocupação e vai ser preocupação, acho eu, daqui para frente. Chama-se arbitragem. Os jogos são decisivos, os jogos são complicados, as torcidas estão com os nervos à flor da pele, os jogadores da mesma forma. E hoje eu vi o lance em que o árbitro da partida entre Avaí e Chapecoense anulou o gol do jogador do Avaí, um gol legítimo, um gol claro, e ele anulou, prejudicando a equipe do Avaí. Esse resultado pode até deixar o Avaí numa situação complicada, até de um rebaixamento. Qual é a opinião de vocês dois? Cacá, a arbitragem vai ter influência no resultado da Libertadores, no resultado do rebaixamento? Bom, já teve no título, né? No título já teve não começa, naquela virada durante... A primeira fase. A fase da gordura. A fase da gordura, concordo contigo. Na fase da gordura, o Corinthians foi o time mais beneficiado da arbitragem no primeiro turno. E no rebaixamento. Isso é indiscutível. Tu viu hoje, né? Quase mataram o cara do Corinthians dentro da área lá. Não deram o pênalti, ainda deram o cartão amarelo. No rebaixamento, eu acho que vai ter sim se o Vasco cair. Por mais que a culpa seja do Eurico de não ter montado um elenco forte para disputar um campeonato brasileiro, deixado o campeonato começar para se organizar, erros. Contra o São Paulo, depois nas redes sociais apareceu o gol do São Paulo, o segundo gol, que o Ganso empurra o jogador do Vasco e deixa livre o jogador do Tricolor para marcar o gol do empate. Isso aí ficou muito claro. A arbitragem, por mais que não teve a intenção de errar contra o Vasco, os erros definiram o campeonato. O Vasco é o lanterna, se merece ou não, a arbitragem impediu uma melhoria do Vasco nas posições do campeonato. Não só com o Vasco também, errou para todos os lados, mas definiram o primeiro colocado e o último colocado também. Mas daqui para frente, você acredita que esses árbitros vão entrar com uma responsabilidade mais acelerada? Eu acho que vão entrar mais pressionados. Mais pressionados, sim.
no jogo que tiver que apitar contra Corinthians, contra o Vasco, a pressão que o Atlético Mineiro fez em cima do Corinthians, a pressão que o Eurico Miranda fez para os árbitros que apitam e vão apitar o jogo do Vasco, com certeza, nas últimas rodadas, quando faltar 2, 3 jogos, a pressão vai ser muito grande. Eu não queria ser juiz de um jogo do Vasco, de um jogo do Corinthians, a essa altura do campeonato. É complicado. Mas, o Eladio, está muito mal a arbitragem, mas a comissão de arbitragem da CBF ela é extremamente incoerente. Olha só, na sexta-feira faleceu o pai do Wade. O Wade estava escalado para apitar Figueirense e Santos, um jogo decisivo para o Santos e um jogo decisivo para o Figueirense. Tá? O que deveria ter sido feito? Pô, Wade, você está de luto, teu pai acabou de falecer, você não está com cabeça, nós vamos substituir. Liga pro Wade, você quer dizer, não, eu vou lá apitar. Aí o cara veio apitar o jogo ontem, cara, não parecia ser aquele árbitro, totalmente fora, um pênalti claro pro Figueirense que ele não deu, 2 pênaltis claros pro Santos ele não deu, tá? Ele levou pressão dos jogadores, ele ficava assim parado, não era o árbitro. Então, assim, eu não consigo entender Ele não queria perder o cachê, então? Eu acho que não. Mas, cara, pô, morreu meu pai, eu não vou abrir mão do cachê, pelo amor de Deus. Eu queria perguntar para vocês, qual que está sendo a providência em relação a tantos erros e esse amadorismo que é em relação aos árbitros? Nada. Então estão empurrando com a barriga. O detalhe é o seguinte, o detalhe da arbitragem... Não, mas olha o exemplo que eu dei agora. É um exemplo do Jânio. Um dia antes, era na hora o Sérgio ligar para ele, Wade, fica aí que eu já estou mandando outro árbitro. Isso não é amadorismo? É amadorismo. O detalhe da arbitragem é que nós colocamos a arbitragem no que diz respeito a esse mão na bola e bola na mão, numa saia justa tremenda. Então o árbitro disse, bateu na mão, marca pênalti. Enquanto que sabe-se que tem aquele lance que bate na mão, tem aquele que você bota a mão, que você interfere e tal. Isso aí já deu uma bagunça tremenda na arbitragem. Tem árbitros que o tranco normal de disputa de bola, ele marca falta. Tem aquele árbitro que não marca falta, que não é falta mesmo, é uma disputa de bola. A bola está ali, são 2 caras que vão tentar roubar a bola. Eu travei a bola aqui e tinha que escorrer aqui, o problema é teu se tu não tem força. O problema é teu. Eu vou sair jogando e vai continuar o jogo. Aí não. Aí dá uma falta para cá, não dá falta ali. Então, a falta de coerência na nossa arbitragem, numa padronização, que teria que ter padronização sim. Um exemplo, esse lance que tu está reclamando, Jânio, que o jogador do Corinthians, ele entrou no meio de 2 jogadores do Flamengo, ele queria passar, ele forçou a passagem. Não adianta forçar a passagem, que tu não vai entrar ali. Aí, logicamente, você vai cair, você vai tropeçar, você vai acontecer. Então, você forçou a passagem, não adianta. É a mesma coisa você pegar a bola, tocar e eu estou protegendo a bola para ir para escanteio, eu vou proteger, eu vou abrir os braços aqui e vou proteger. Abrindo os braços, eu estou correndo o risco de fazer falta? Mas eu estou protegendo, porque a bola está indo para... Então, você está forçando uma barra que a bola está na minha frente. Então, esse tipo, a falta de padronização na nossa arbitragem é o que está fazendo com que todos os jogos fiquem reclamando. O Rogério Ceni, naquele jogo do Vasco, ele disse que o pênalti já tinha sido marcado. Encomendado no dia antes. Então, isso tudo vai levar num desespero total. Pelo que nós estamos vendo aqui, no próximo bloco nós vamos fazer mostrar a tabela, e nós vamos ver aqui como é que está a situação dos clubes aqui. Está complicado, porque está todo mundo atrás de uma vaga na Libertadores. Porque a vaga do título já acabou. A vaga do título não tem mais. Então vai ter que brigar pela Libertadores. Eu não concordo. E o outro grupo lá de trás, lá de baixo, é um grupo que vai brigar para não cair. E nesse grupo que vai brigar para não cair, são 6. É 6 que vai brigar só, ninguém mais. E tem uns 6 também brigando pela única vaga da Libertadores também que está aberta. Eu acho que o título ainda não está na... O Corinthians está com as 2 mãos, está quase erguendo. Mas é o seguinte, caiu no horto, está morto, não é o que falo. O Atlético Mineiro conseguiu uma vitória agora há pouco em cima da Ponte Preta, 2-1. E o próximo jogo é Atlético Mineiro e Corinthians. Hoje a diferença são quantos pontos? 7. São 7 para o líder? Então vai cair para 4. Deixa o campeonato aberto. Sim, desde que o Atlético Mineiro consiga fazer. Mas caiu no horto, está morto, então eles já estão contando. E falando o seguinte, o Tite tem mérito nesse time do Corinthians, e eu estava hoje observando bastante. Ele tem uma sincronia na linha de impedimento dos seus zagueiros que dificilmente o atacante, como o Guerreiro, no caso de hoje,
O Guerreiro, ele se posiciona, quando ele recebe, está impedido. Porque eles têm uma técnica de sair, deixar o jogador impedido. Ele pode ser surpreendido? Pode, mas é muito difícil. Tá? O Guerreiro teve 3 ou 4 impedimentos, como teve outros. Enquanto que quando o Wagner Love recebeu, a zaga do Flamengo, ao invés de fazer também a linha de impedimento, que o Wagner ficaria, porque o Wagner é todo turrão, o Wagner fica na posição de impedimento, aí você dá condição pro Wagner, vai lá e faz o gol. Esse jogo foi legal porque tinha o Wagner Love, ex-Flamengo, jogando no Corinthians, e o Guerreiro, ex-Corinthians, jogando no Flamengo. É. Um jogo legal. Agora, tô falando nisso aí, né? Agora, mas tu tá convencido que aquele lance lá o cara forçou a barra dos dois? Não. Ele forçou a barra em cima dos dois zagueiros? O corpo dele passou e os caras deram o rapa nele. Foi pênalti pro Corinthians, eu discordo de você lá, te respeito, tá? Eu sei que você tá de sacanagem, você também acha que foi pênalti. Não. Não tá de sacanagem? Não, tô falando sério. Mas você é um cara que conhece de futebol, vai me dizer que aquilo não foi pênalti. Os dois zagueiros estavam fazendo proteção da bola, o e jogador ele se meteu no meio dos dois. Aí você apertou, eles apertaram a marcação. Eles não vão sair, não vão dar espaço para ti. Viu? Se ele vem com a bola dominada e aí você atropela, é outra coisa. Pênalti, claro. O Malco, na minha opinião, o Malco, tá? Você veja bem, o Corinthians vai ser campeão brasileiro jogando com Malco e Wagner Love, cara. Olha só, mas é de doer esses dois jogadores. Quando ele coloca o Luca, a diferença técnica que o Luca tem, o Luca, aquele jogador que era do Criciúma, que o Corinthians levou para lá e está emprestado lá, mas é extremamente superior à qualidade técnica do Malco, tá? E o Malco e o Love vão acabar o campeonato porque nesse momento o Tite não vai mexer. Mas se ele mexesse nesse momento, o Corinthians ia levar uma vantagem muito grande. E outra coisa, Kaká, tá? Caiu no Horto, tá morto. São 8 pontos de diferença. O Corinthians é o clube que tem a melhor campanha fora de casa, tá? A melhor campanha fora de casa. Toma cuidado. E pro teu conhecimento. E não vai jogar o Elias. E pro teu conhecimento, o Corinthians ainda vai ter que passar pelo Vasco. Esse é o grande problema. O Corinthians ainda vai ter que passar pelo Vasco. O Jânio é injusto com o Wagner Love. O Wagner Love tem 11 gols na competição. Mas o já Jânio deram é injusto. 50, não, senhor, deram 50. Decidiu o jogo hoje. Deram 50 gols para ele fazer até hoje, ele fez 11 só. Hoje colocaram ele 5 vezes na cara do gol, ele conseguiu acertar uma. Não pode, um time que nem o Corinthians tem que ter um atacante, tem que ter 2 atacantes de qualidade. Veja bem, nós já discutimos isso aqui. Quem que é o ataque titular hoje do Flamengo? Os 2 que eram titular do Corinthians. Eles não fazem gol, por quê? Eles não têm o Renato Augusto, eles não têm o Jadson, eles não têm o Elias. Agora vai dizer também que o Corinthians não tem a melhor meia cancha do Brasil. Eu não consigo entender por que o Dunga traz o Kaká e o Jadson comendo a bola no Corinthians. Por que ele traz o Kaká? Leva o Jadson, então. E o Jadson jogou hoje? Jogou muita bola. O Jadson. Nossa Senhora. O Jadson é muito bom jogador. Eu não vi. O Renato... tu estava vendo o jogo do Vasco. Eu não vi. Vendo o jogo do Vasco. Não, eu estava vendo o jogo do Corinthians. O Eládio, o Corinthians conseguiu uma excelente vitória em cima do Flamengo e o Flamengo, eu acho que se despediu da Libertadores do ano que vem, porque 6 pontos não é nada. 2 rodadas tira. Só que a quantidade de times que brigam pelo G4 é muito grande. E o São Paulo entrou hoje de novo. O São Paulo entrou de novo, o Santos segue ali. Tem Palmeiras, tem Internacional também com 50 pontos. Então, até o Sport entrou na briga. Até o Sport. A Ponte está na briga ainda. Ponte tem 47 pontos. Então, realmente, esse jogo era decisivo para o Flamengo e não conseguiu fazer aí o dever. Mas jogou muito bem. Jogou direito. O Flamengo foi digno do clássico dos 2 grandes clubes brasileiros. Perdeu porque o Corinthians é bem superior. Então, nós vamos agora pedir mais um intervalo. Nesse último bloco, então nós vamos passar o resultado final, já com a vitória do Atlético Mineiro. Nós estamos aguardando a definição do jogo do Atlético Mineiro contra a Ponte Preta e já fazer uma análise e ver a situação dos nossos clubes lá no rebaixamento e também quem briga pela Libertadores e se realmente o Corinthians, como é a frase ali? Caiu no Horto, caiu no Horto, tá morto. O pessoal do Galo fala isso lá em Minas. Caiu no Horto, tá morto. Então vamos ver. Voltamos já. Bom, estamos de volta e já de imediato, até porque o nosso tempo é curto, nós vamos já chamar aí a tabela para sabermos os resultados dos jogos e saber quem tem chance ainda de fugir do rebaixamento e quem tem chance de ir para a Libertadores e quem vai encostar no Corinthians.
Campeonato Brasileiro da Série A, 32ª rodada, iniciou no sábado às 17 horas, com o Fluminense perdendo para o Atlético Paranaense por 1-0, gol do Gorduccio. Às 18h30, o Internacional venceu o Joinville por 1-0, o Figueirense empatou com o Santos em 0-0 e às 21 horas, Palmeiras foi derrotado pela equipe do Sport por 2-0. A rodada continuou no domingo, jogo das 17 horas, Corinthians um magro 1-0 em cima da equipe do Flamengo. O Vasco empatou com o Grêmio 0-0 e o Curitiba perdeu para o São Paulo por 2-1. E a Chapecoense e o Avaí empataram em 0-0 e nesse jogo eu vi um lance em que o Avaí foi prejudicado ao ter um gol legítimo anulado. E encerrando, às 18 horas teve Goiás 0, Cruzeiro 1 e às 19h30 a equipe do Atlético Mineiro que está correndo atrás do Corinthians 2-1 em cima da equipe da Ponte Preta, e a Ponte Preta vinha bem. A classificação, depois da 32ª rodada, primeiro lugar Corinthians 70 pontos, segundo lugar Atlético Mineiro 62, está 8 de diferença. O terceiro o Grêmio 56, quarto Santos 50, São Paulo está em quinto com 50, também com 50 o Internacional, está na sexta colocação. Na sétima posição o Sport cresceu bastante, 49, Palmeiras 48, Ponte Preta 47 e o Flamengo 44. Cruzeiro 44, Atlético Paranaense 42, Fluminense 40, Chapecoense 39. Para mim, até aí tá tranquilo, não tem mais problema. Agora o chororô fica Figueirense, que tem 35, o Avaí, que tem 34, são os dois fora da zona de rebaixamento. O Coritiba, que perdeu hoje, deu problema, que o Jânio já comentou aqui, com a sua torcida, 33. O Goiás, que também perdeu 31, o Joinville perdeu 30 e o Vasco empatou, foi para 30. O Vasco está na lanterna porque o saldo de gol do Vasco é um balaio que não tem mais tamanho. O Eládio, o time, 20 e poucos. O time, atualmente, o time que mais merece ir para a Série B é o Coritiba. Está estacionado nos 33 pontos e com uma campanha pífia nessa Série A, perde fora, perde em casa. Queria só complementar meu comentário do último bloco, que eu falei que o pessoal de Minas fala caiu no Horto, tá morto. Quando o Atlético era líder, ele teve confronto com o Corinthians em Itaquera, a torcida do Corinthians falava assim, caiu em Itaquera, já era. Venceu em São Paulo e virou o campeonato. Então, eu acho que ainda dá para ter uma emoçãozinha nesse finalzinho de campeonato em relação ao título. Eu penso também a mesma coisa. Eu acho o Atlético favorito. Até porque vai jogar lá, vai ser um grande jogo. O Corinthians perdeu uma peça muito importante que é o Elias. O Elias hoje levou o terceiro cartão amarelo, não vai poder jogar lá no Horto. Agora, veja bem, o time do Corinthians é muito consistente na defesa, tá? Ele é muito bem fechadinho ali. Os volantes jogam muito, o Atlético vai ter muita dificuldade. Como eu falei semana passada, Jânio, o Corinthians é o melhor time do Brasil, isso é inegável. Eu também penso assim, tá? Agora o Atlético, o Corinthians tem que abrir o olho, porque é um time muito rápido, tá? É um time realmente faz gol, mas é um time também que tem problemas seríssimos lá atrás. Ô Jânio, uma pergunta, o Corinthians está há muito tempo sem perder, com uma sequência de vitórias muito boa para quem é líder. Uma derrota no Horto abalaria emocionalmente o time e aí faria com que o Atlético Mineiro pudesse sonhar em ultrapassar o Timão? Não, porque se tu pegar a tabela, tá? O Corinthians vai jogar lá com o Atlético Mineiro e daí em seguida, tá? Ele já vai jogar lá com o Curitiba, ele vai pegar o Curitiba em casa. E depois vai pegar o Vasco. Depois ele pega o Vasco, então veja bem, são duas mamatas. Que mamata, rapaz? Atenção, olha pra tabela ali, o Corinthians tem 70 pontos. O jogo com o Vasco e Corinthians vai ser em São Januário com uma expectativa de 20 mil lugares para 20 mil torcedores. Vai ser em Manaus o jogo. Vai ser em Manaus? É. Não vai ser não. O Eurico Miranda... Não, já tinha... Que informação é essa? Susto? Não, porque veja bem, olha aqui, o Corinthians vai jogar com o Atlético lá, tá? Ele vai jogar com o Atlético lá e depois, tá? Ele vai pegar o Curitiba em casa. Então, sinceramente, eu acho muito difícil. Eu acho a gordura que foi acumulada no primeiro turno foi o suficiente para que a equipe do Corinthians chegasse. E, lógico, depois aí o tropeço do Atlético, que já teve lá na ponta, depois caiu, depois teve jogos bizonhos que acabou perdendo. Mas a situação aqui, o Avaí
Vamos falar dos catarinenses, quer ver? O Avaí vai pegar o Cruzeiro, né? O Avaí tem a obrigação de ganhar do Cruzeiro, Elad, e acho que tem condições de ganhar do Cruzeiro, sim. Eu assisti boa parte do jogo hoje do Cruzeiro e do Goiás, tá? O Cruzeiro muito mal, tá? O Goiás fez o gol, para mim, numa falha do goleiro do Goiás. O Willian chutou a bola de fora, ele foi espalmou para cima, a bola voltou e o jogador do Cruzeiro veio e fez o gol de cabeça. Mas o Goiás ficou o tempo todo pressionando o Cruzeiro e eu acho que o Avaí tem condições, pelo que eu ouvi hoje sobre o Avaí, eu escutei um pouco o jogo na rádio, o Avaí fez uma pressão grande lá, o Eládio viu o lance, o pessoal de Florianópolis estão reclamando muito e elogiaram muito o time do Avaí. Então, esboço uma grande reação. Acho que há uma grande possibilidade de vencer o Cruzeiro. O Avaí vem de empate, derrota. É complicada essa situação do Léo da Ilha. Do final de semana, Cacá Elad, foi o melhor resultado dos catarinenses, foi esse empate lá em Chapecó. Eu esperava menos essa rodada, tá? Eu esperava que o Figueirense fosse perder do Santos. O Jack quase segurou um empate lá contra o Internacional, mas realmente o Figueirense conseguiu um empate importantíssimo. E o Jack, se tivesse empatado, seria bom também. E o Figueirense vai pegar o Coritiba. Confronto direto. Aí sim. Esse é aí vai ter sangue nos olhos. Direto. Tem que ser sangue nos olhos aí. E esse jogo vai ser lá em Curitiba. Vai ser lá em Curitiba. Agora, o Figueirense na verdade, esse vai ser o jogo da vida dele, como vai ser do Curitiba. Porque o Curitiba depois também tem uma tabela difícil para ele. Ele vai ter que sair para jogar. Agora, sinceramente, eu não vejo o Curitiba favorito para esse jogo. Eu arriscaria empate. O clima lá em Curitiba é muito ruim, é terrível, tá? Já no Scarpelli, a princípio parecia ter sido um resultado ruim ontem, no 0-0, mas hoje, no final da tarde, ele passou a ser até um resultado aceitável. E o Joinville vai pegar Ponte Preta. Agora o Joinville... E é fora de casa, hein? Moisés do Carelli. O Joinville jogou novamente muito bem ontem lá em Porto Alegre, tá? Tomou um gol lá numa falha da defesa impressionante, deixaram o Vitinho sozinho, cabeceou a bola, mas o Joinville fez uma pressão lá ontem. Agora, para mim, olha, eu não retiro aquilo que eu já falei, o Joinville e o Vasco já caíram, é muito difícil, eles não conseguem vencer jogos, mesmo jogando bem. Vai enfrentar um time muito difícil, a Ponte Preta. A Ponte Preta ainda tem aí algumas chances remotas, mas tem de chegar no G4. E, sinceramente, eu acho que o Joinville vai ter que se preparar para o ano que vem, assim como o Vasco também. A Ponte Preta está a 3 pontos do Santos, que está no G4, né? Pode sonhar. Pode, então aí vai dificultar mais ainda a equipe do Joinville, né? Agora, o Avaí, esse sim, conseguiu um grande resultado hoje lá em Chapecó. Aliás, né, Elad, não sei se tu concorda comigo, mas para o futebol catarinense foi bom esse empate até lá. Seria até bom se o Avaí ganhasse. Eu já dava o Avaí como rebaixado. Não seria bom, Jânio, eu acho que para a Chapecoense queria meio que a balada para a Sul-Americana, ainda sonhando em passar pelo River. O Avaí tem uma sequência aqui complicada. Ele vai pegar o Cruzeiro, depois ele vai pegar o Atlético Paranaense e depois ele vai pegar o Joinville na ressacada. Esse jogo aqui é que vai dar sorte do Joinville. Mas ele deve pegar o Joinville já rebaixado, Se o Joinville tiver rebaixado, o Avaí vai ganhar o jogo, tá, Elad? Você pode saber disso, tá? Porque o Joinville tem a Ponte Preta, tem o Santos e depois o Avaí. Exatamente. Então, você vê, são duas pedreiras, o Santos ainda vai estar brigando. Mas eles podem chegar aqui na briga, né? Que tá tão perto, né, Elad? Tá tudo tão perto. O Avaí vai pegar o Cruzeiro e vai pegar o Atlético Paranaense. Não são jogos fáceis. Não são, não. Como também o Joinville vai pegar a Ponte Preta e vai pegar o Santos. Não são jogos fáceis. Pode que aqui aconteça a derrota dos dois, mas vai definir no jogo o Avaí e... Mas assim, eu acho que o Avaí não vai escapar do rebaixamento esse ano, não. E vai ser o Avaí que vai salvar o Vasco. Eu acho que cai 2 catarinenses. Eu gosto da Coritiba e Goiás. Da força do Kaká. Eu gosto cara, tem um otimismo, assim, cara, o que está deixando a competição emocionante é que ninguém está se deslocando do lugar. Tá todo mundo perdendo, empatando. Tá muito difícil pontuar quem está lá embaixo. Então, por isso que o Vasco ainda mantém o Viva a Esperança e que, infelizmente, eu acho que cai 2 catarinenses. Não vai ter jeito. Nosso programa passou mais uma vez, que foi uma bala. Quero agradecer ao Kaká. Muito obrigado, Kaká, pela sua participação. Eládio, obrigado. Espero contar com você mais vezes aqui. E também ao Jânio, muito obrigado. Muito obrigado. Senhor. E segunda-feira nós estaremos de volta. Eu e o Jânio estaremos aqui, tocando o barco,
para sabermos um pouquinho mais do Marcílio Dias, o que está se avizinhando aí a reunião do Conselho Deliberativo. Um abraço e até amanhã. Você não cria jeito, né, Cacá? Quando é que você vai...